Bom dia, bora para nossa aula de sexta-feira. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o que fazer, né, quando a gente quer mudar o nosso jeito de educar, quer olhar para os comportamentos das crianças de uma maneira diferente. Novo jeito de educar. Bom dia, Bom Tabata. dia, tudo bem? Tudo bom? Hoje começando mais cedo a nossa aula. Sim, sim. Madrugando aqui. Madrugando aqui, e eu tô falando sobre o nosso tema. Hoje nós vamos falar um pouquinho de quando a gente quer, né, mudar o jeito de educar, olhar para os comportamentos das crianças de uma maneira respeitosa, e empática, né? E muitas vezes as pessoas ao nosso redor não concordam com isso, não estão de acordo, nos julgam, dão palpites. A gente sabe que muita gente passa por isso, né? Inclusive é um dos maiores relatos que a gente ouve, principalmente das mães que a gente atende, que a gente está próximo, que estão aqui com a gente, né? E aí, hoje falaremos um pouco sobre isso, traremos algumas novidades para vocês também. Opa, você tinha travado, voltou. Não estou te ouvindo, você está me ouvindo? Eu tô, você tá me ouvindo? Agora estou. É que eu tava com o dedo no, como que fala? No negócio de ouvir aqui. É que eu tô colocando o título, peraí. Disciplina Bom positiva. dia, Carlos. Bom dia, pessoal. Bom dia a todo mundo que está aqui com a gente nessa sexta-feira. Ótimo fim de semana para todo mundo. Deixa eu Peraí. fixar aqui o nosso tema. Eu acho que a gente precisa falar bastante sobre isso, né, Thaís? Porque às vezes eu sinto que as pessoas acham que é lindo na teoria, sabe assim, começa a ler sobre o assunto e se interessa porque vê que é porque é uma filosofia, né? Um estilo de vida. Uhum, Não é só, ai, quero educar assim, um método, né? É um estilo de vida que a gente passa a vivenciar. Então, às vezes, a pessoa vai lendo, vai se identificando, pensando, nossa, que legal se eu conseguisse educar dessa forma, né, de uma maneira respeitosa, sem castigo, sem punição, sem gritar, sem palmadas, né? sim. Nossa, e vai idealizando, né? E quando vai colocar em prática, vê que não é tão simples assim, né? Porque por trás disso existe todo um trabalho com a gente Uhum, mesmo, né? Que a gente tanto é. falou aí no nosso mini curso, né? Da jornada, o início do despertar, Início do depois despertar. e a gente vive falando, né? Também. Então começa através desse olhar para dentro, né? E nem sempre Eu, as pessoas estão dispostas, né? A iniciar isso. é, eu vejo assim que quando as pessoas começam a ler, principalmente sobre disciplina positiva, né, que assim é uma das abordagens que mais se fala, né, que é bem divulgada, tem muita gente trabalhando com isso, vários livros, e que as pessoas veem lá as ferramentas. Uhum. Elas logo pensam assim: opa, peraí, essas ferramentas podem me ajudar, vou fazer desse jeito e aí vai funcionar e a criança vai responder de determinada forma. E pode até ser que de vez em quando funcione, né? Até manipulando o Isoladamente. comportamento. Até mesmo manipulando o comportamento da criança. Ah, eu vou fazer assim para ela responder desse jeito, que é o jeito que eu quero. E esse a gente já falou aqui que não é o objetivo, né, da educação positiva. Mas o que acontece é que muitas vezes começa a entrar em conflito se a pessoa
não estabelece uma base sólida para isso, né? Se ela não vai olhando para o seu mundo interno, é, entendendo, né? Se conhecendo melhor, entendendo os seus gatilhos, cuidando da sua criança interior, eu vejo que acaba entrando em conflito, porque de repente você até quer agir daquela forma, mas as suas feridas, os seus gatilhos, eles não permitem. Quando você não tem consciência, né, dessas feridas, desses gatilhos, aí as ferramentas começam a não funcionar, Uhum. porque começa a entrar em conflito com aquilo que a gente está sentindo, e aí a gente não entende, né? Uhum. Sim, faz todo sentido isso. E acho, e tô pensando, ouvindo você falar aí, e acho que essa escolha, né, de educar de uma forma diferente vai além, vai além, muito mais além, inclusive, do que só achar que é bonito, que sabe, que toca o coração da gente. É ir mais fundo na nossa história para entender por que que faz tanto sentido para a gente educar desse jeito, né? Então, realmente não tem outra forma, se não é olhar para nós e começar essa jornada do autoconhecimento, do autoeducar, né? Porque senão, igual você falou, não vai se sustentar, né? As ferramentas, elas são muito boas, né? E quando a gente usa elas dentro dessa condição, né, da gente ter essa consciência, elas são poderosas, mas isoladamente elas podem se perder e se tornar um método de punição, o contrário daquilo que a Uhum. gente está querendo fazer no nosso dia a dia, né? Então, acho que a Uhum. gente precisa ter essa certeza dentro da gente, porque lá no fundo do nosso coração para a gente não se perder quando alguém vier e falar para nós: poxa, mas você tem certeza? Você só vai conversar? Você não vai colocar de castigo? Você não vai fazer nada, né? E isso acontece muito dentro de casa, né? Principalmente, Uhum. assim, né? Até comentei lá nos stories que eu recebi mensagem de mães falando justamente isso, né? Que elas tentam olhar o que está por trás do comportamento das crianças, elas tentam acolher e muitas vezes os pais acham que está passando a mão na cabeça ou que está dando corda, né? Que foi uma da Vai deixar mimado, mal acostumado, né? isso. Não vai ter respeito. Assim, essa criança não vai te respeitar. Você Como vai vai toda ser vez quando vai ela se ficar. tornar adolescente, né? E aí, claro, né? Uma pessoa de referência ali para essa mãe falando algo que começa a deixar em dúvida, né? Será que eu tô fazendo certo? Será que vale a pena eu insistir nisso, né? Então a gente precisa se certificar de todas as formas que essa é a escolha melhor que a gente está fazendo para nós e para o nosso filho, e principalmente para a nossa relação com a criança, para quando um comentário desse chegar até nós, a gente entender que a pessoa está falando da história dela, né? Igual o post que você fez, que eu achei muito rico, que é interessante a gente olhar que essa pessoa tem a história de vida dela, tem a criação dela, né? Então ela está falando com base nas experiências que ela tem e que ela acredita. Então não dá para a gente Uhum. chegar e falar, não, mas você tem que entender que esse jeito não é o melhor, que eu não vou mais, né? A gente precisa sentar, conversar, né? Colocar o Uhum. que a gente acredita e entender o que o outro acredita para entrar num consenso, né? O melhor É. caminho sempre é o diálogo, né, Thaís? Uhum. Sempre. E assim, fazer esses acordos, né, Tabata, e dizer para a pessoa, olha, eu estou aprendendo isso para mim, né? Por exemplo, castigo, palmada não faz sentido para mim, por isso e por isso. Então eu não quero agir desta forma, Uhum. né? Porque a gente até entende que também quando as pessoas começam a conhecer e estudar sobre isso, é realmente muito bonito, tem que fazer sentido para a pessoa, mas eu entendo que muitas vezes as pessoas começam até a olhar para o educar do outro, né? Às vezes está até numa pracinha e vê uma mãe fazendo algo e aí já julga.
Uhum. também, nossa, essa pessoa fazendo isso não devia estar fazendo desse jeito, porque, né? E assim, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque é uma escolha nossa, é o nosso caminho, é o nosso processo, Uhum. né? Faz sentido para a gente e até para a gente que quer mudar, que acredita nisso, é difícil porque também muitas vezes entra em conflito com a nossa história, com a nossa infância, com as nossas vivências, com as nossas dores, e é por isso que esse trabalho de autoconhecimento, de tomada de consciência, de autoeducação, ele é tão importante. Então, eu acho muito complicado a gente estar promovendo uma mudança em nós e, ao mesmo tempo, querer promover essa mudança, impor essa mudança no outro. Uhum. A As gente não está pessoas, sendo isso autoritário com os nossos filhos, mas aí a gente passa a ser autoritária com as outras pessoas querendo impor a nossa vontade, né? A todo custo. sim, e impor que o nosso jeito é o melhor, que você tem que fazer do jeito que eu faço. Então, o caminho mais fácil e o ideal que eu acho é a gente cuidar da gente, né? Uhum. Da nossa autoeducação, do nosso próprio comportamento, olhar para o nosso processo, a nossa evolução. E Uhum. a partir disso, talvez o outro se inspire. Exato. Quando ele vê a mudança em nós, os resultados que isso traz no dia a dia, né? Porque o mais importante, né, Tabata, que eu vejo não são nem os resultados, mas o relacionamento que vai sendo construído. Isso que A eu ia... conexão, né, que vai sendo fortalecida Uhum. na relação, né, com as crianças e não o resultado. Porque o resultado, né, é o de menos, digamos assim, né? É uma consequência, não é? É uma consequência. Você que vivencia isso aí diariamente com seus filhos, você percebe que é uma consequência do seu próprio comportamento com eles, Nossa, muito. É, né? acho que você falou uma coisa super importante que é o que eu estava pensando aqui também, que mudar o estilo de educação é justamente focar nessa conexão com a criança, né? Mais do que ela se comportar melhor, do que ela colaborar mais, é a gente mudar a nossa vínculo, porque quando a gente tem isso forte, né, estabelecido de uma maneira amorosa, a criança tende sim a se comportar melhor, a colaborar mais, porque ela confia mais, né? Então esse laço ele tá afetivo, tá forte. Então, tudo Uhum. que vier depois do que você falar vai ser, não que é mágica, né, gente? Não trabalhamos com mágicas, né? Sempre falamos aqui com milagres, mágicas, não. Né? Perfeição, não. Mas vai ser mais facilmente aceito pela criança, porque o vínculo tá forte, a relação tá forte, né? E quando a gente opta por, ou às vezes até inconsciente, não é nenhuma uma opção que a gente escolhe consciente, né? Opta por educar com castigos, punições, essa conexão ela fica fragilizada, muito fragilizada. Lógico, né? A criança não vai deixar de te amar por conta disso em nenhum momento, né? Mas o que acontece sempre é que, na verdade, ela deixa de se amar para poder entrar aí nessa situação de te agradar, de querer fazer aquilo que você está falando, né? Porque ela te ama mesmo, muito. Uhum. Mas essa conexão ela fica muito mais frágil, né? Porque ao mesmo tempo que ela te ama, ela fica confusa com a forma como ela está sendo tratada, né? Ainda mais conforme ela vai crescendo e ela vai tendo mais consciência disso, né? E aí a gente já falou tanto também o quanto isso impacta depois nas relações que ela vai ter com o mundo, né? Então a É. gente precisa estar atento a tudo isso, né? Quando a gente escolhe Uhum. um tipo de educação. É. E assim, sempre está focado no nosso desenvolvimento, né? Uhum. Porque quando as pessoas falam assim, ah, mas meu marido, ah, mas
meus pais ficam vendo e me criticando. É, no início, assim, é difícil, porque eu entendo que vem aquele questionamento. Será que Não é certo. isso vai dar certo mesmo? Será que é por esse caminho? Porque é tão diferente, né, do que a gente aprendeu, do que a gente vivenciou. Será que é isso mesmo? E é normal, Uhum. né? E é normal, mas o importante é que a gente esteja sempre refletindo, né, Tabata, e não comprando a ideia do outro, Uhum. É né, porque que foi algo que a gente falou muito no início do Despertar, é ver aquilo que faz realmente sentido para a gente, para a nossa vida, que serve para nós, porque também nem tudo, né, vai se adequar à nossa realidade, vai fazer sentido. Então, a gente também tem que ter esse pensamento crítico, né? uhum, com certeza, né? Porque o que dá certo para mim pode não dar certo para você, e acho que a gente sempre fala muito disso. E é importante que as pessoas entendam, né? Que não é fazer igual ao que eu faço, ao que a Thaís faz, ao que a fulana faz, é pegar, entender como funciona e colocar isso em prática na sua realidade, dentro do que você é, da sua autenticidade, né? Porque não Uhum. adianta eu querer fazer igual ao outro, em qualquer área da minha vida, né? De repente, o outro. Mulher, vamos pensar na mulher, ver o corpo da fulana lá, que ela tá malhando, tá comendo não sei o quê. Aí você vai lá, você quer fazer igual. Vai ficar igual? Não vai ficar igual, porque cada um é cada um, cada corpo é cada corpo, entendeu? É um biotipo, enfim, não vai dar para ser igual. E é a mesma coisa com relação aos filhos, né? Você às vezes me vê falando lá que eu faço isso com o Léo, com o Arthur e que deu certo. Aí você vai para sua casa, puxa, não deu certo, né? E aí a gente precisa avaliar todo o contexto também, né? Como que isso foi colocado em prática, em que momento e tudo mais. Mas é você entender como que essa filosofia funciona para você poder fazer isso do seu jeito, né? Ninguém quer Uhum. que a gente seja queremos cópias. Não, a gente quer autenticidade. Só que para ser autêntico, a gente precisa se conhecer. Não tem outro caminho, né? Não, a gente vai buscar sempre olhar para a grama do vizinho, sempre. Uhum. E isso não vai É, funcionar, né? Quando a gente fala dessa coisa de entender como funciona, é estudar, né? Querendo ou não, a gente precisa, sim, estudar um pouquinho para entender, para ver o que que faz sentido para você, o que que não faz sentido, né? A gente estuda para tantas outras coisas, né? Vamos pensar que a gente quer ser um profissional melhor. O que que a gente vai fazer normalmente, né? Nós vamos uhum. estudar, nós vamos procurar um curso, a gente vai tentar se aprimorar, né, para poder fazer melhor. E é a mesma coisa com os nossos filhos, né? Não basta só a gente querer, a gente precisa ir um pouquinho mais a fundo, até para poder ter argumentos, né, na hora dessa conversa que a gente está propondo aqui, né? Conversar com o outro, para que ele possa entender por que que a gente está escolhendo esse caminho e não está concordando com ele, né? É. E até para a gente escolher, né? A gente precisa conhecer melhor para poder escolher. Não Uhum, tem como a gente fazer assim, até tem, fazer escolhas no escuro, mas provavelmente elas não vão ser sustentáveis. uhum, Né? Você vai voltar atrás, você vai falar, não, não era isso que eu pensei, não entendi bem. Então, assim, isso é da gente estudar, conhecer, refletir antes para entender todo o contexto é importante porque para a gente escolher conscientemente, a gente tem que saber qual que é essa escolha que a gente quer fazer, uhum, né? A exato. gente tem que saber por que que isso faz sentido para mim. Isso se Uhum, encaixa, né? Porque assim, uma coisa que eu tenho visto que nós temos conversado muito é que
as pessoas têm falado muito assim, porque são muitas regras, porque eu tenho que. Não fala desse jeito, faz assim, não faz assim. E eu entendo que as pessoas estão ficando cansadas disso e que parece que os educadores parentais estão apontando, né, o dedo. Não pode fazer isso, tem que fazer isso. E eu vejo que as pessoas que estão encarando dessa forma não entenderam a educação consciente, Uhum. Espera aí que a minha né? impressora ganhou vida, que ela tá... Ah, parou. Parou. Você tava ouvindo um barulho? Tinha ganhado vida, gente, pra fora. Não, verdade, Thaís. Acho que isso que você falou aí é um dos pontos também altos do que de repente faz as pessoas desistirem e até serem confrontadas, né? Ai, mas não pode ir, eu já fui, tá? Você falou e já começou a me vir na cabeça, né? Também. De pessoas falando, mas então não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, então o que eu posso fazer, né? Quando a gente fala assim para o outro, quando a gente deixa criança, né? Quando a Uhum. gente fala, evita fazer isso, não sei o que. Aí a pessoa vem, né? Mas então o que eu posso fazer se eu não posso fazer nada disso, né? Não é, e a pergunta não é nem essa, o que eu posso fazer ou deixar de fazer. Quais são as consequências se eu fizer isso ou se eu fizer aquilo, né? Eu acho que a gente tem que pensar muito nas consequências, naquilo que a gente quer passar para a criança. A gente sempre fala muito disso. E eu acho que a base dessa escolha tem que ser pautada nisso também. Quais são as consequências do que eu fizer com o meu filho, do que eu falar com o meu filho, né? A punição, os castigos, eles funcionam. Ninguém em momento algum falou que não funciona. Funciona. A obediência funciona. Só que funciona a que preço? A base do quê? Entende? Ontem mesmo eu atendi uma mãe também, mas ela faz terapia e não a consultoria, e ela estava falando disso, né? Que a filha estava bastante resistente a algumas coisas e tal, e que ela sabe que ela fez errado, ela tem consciência errado, né? Que ela tem consciência disso, mas ela ameaçou com um chinelo na mão e bateu no sofá, assim, sabe? E aí a criança, porque não é uma atitude normal dela, então a criança assustou. E aí ela foi correndo pro banho. E aí ela deu até risada relatando, né, que chegou lá no banheiro, a criança já estava até tirando a roupa, sabe, assim, e coisa que ela nunca faz, tomou banho. Depois ela falou que a criança ficou até sorrindo para ela, sabe, assim. E aí me veio na cabeça, né, bom, funcionou. Vamos esperar para ver o que ela vai falar a partir disso, né? E aí, pode falar. Não, você falou, eu tô lendo esse livro aqui, ó. E aí você falou isso que a criança ficou até sorrindo. E aí nesse livro aqui é um livro, gente, que assim, pra gente ler tem que ter estômago, porque ele fala muito assim do autoritarismo, dos maus tratos à criança, né? De como a gente, como antes, no princípio, o que era educação, né? Uhum. E aí fala, quando você me fala, a criança ficou até sorrindo, eu penso assim, no quanto o amor da criança é grande pelo adulto. Até arrepia, ó. Eu também me emociono porque eu fico pensando o quanto para a criança é importante ser aprovada por esse adulto e quanto o amor dela pelo adulto é grande, que ela vivencia o medo e ela fica sorrindo para o adulto porque ela quer agradar demais esse adulto. Exatamente, porque não é um sorriso de felicidade, né? Vamos concordar aqui que não é uma felicidade, né? Não é um sorriso É, espontâneo de felicidade, né? É forte, uhum, é. realmente é forte. E aí ontem isso me remeteu porque eu li aqui exatamente isso, que assim a tolerância da criança, né, com os pais, ela é tão grande que ela nem vê isso como uma violência contra ela, um abuso, porque o amor é grande demais, Uhum. né? Então, assim, isso
me faz pensar ainda mais nessa nossa necessidade de olhar para isso com cuidado e com carinho, Uhum. né? Porque na verdade é pensar o que essa criança merece. Essa criança que me ama tanto, que me vê como a pessoa mais importante para ela nesse mundo e que não há o que eu faça que vai fazer ela deixar de me amar, né? Pois. Então, eu acho assim que quando eu penso nisso na criança e como elas e na pureza delas, essa educação, né, com respeito, consciente, faz muito sentido para mim, porque eu não vejo outra forma que não seja essa, porque eu Uhum. não acho que elas mereçam menos, Uhum. É, e né? aí até né, na hora ela me contando isso, já vem na minha cabeça, puxa, provavelmente ela vai achar que essa é uma forma eficaz de começar a tratar, né, a criança, É. porque deu resultado, né? Porque ela vinha já de um processo de conversa e tudo mais, e ela não estava sentindo que estava tendo efeito, né? Mas aí tem outras questões por trás disso que acabam afetando toda essa escolha dela, né? Mas enfim, aí conversei com ela, né? E ela não entende que esse não é o melhor caminho, que ela não quer fazer isso de novo, mas ela percebeu que sim, deu resultado. Então, lógico, dá resultado, né? Mas a gente fazer essa reflexão de resultado a que preço? É isso que eu quero? Porque qual é a mensagem que eu passo para o meu filho quando eu faço algo desse tipo? Né? O que eu estou gerando nele de sentimentos, de crenças, né? Porque a todo momento a criança ela tá ali desenvolvendo crenças a respeito dela, do mundo, da vida, das coisas, dos relacionamentos e de uma forma natural. Não tem como a gente controlar isso, porque a gente não está dentro da cabecinha dela para direcionar, né? Olha, não, você tem que entender isso dessa forma, isso você entende dessa forma, não dá. Né? Então, por isso que a gente fala tanto que esse período, né, da primeira infância aí, de 0 a 6, 7 anos, é um período tão crítico, porque a criança não conhece absolutamente nada do mundo e somos nós adultos que estamos apresentando isso a elas, né? Então, Uhum. e pior, estamos apresentando isso a elas a partir do nosso ponto de vista, das nossas vivências, das nossas experiências. Então, se a gente não tiver essa consciência, a gente vai projetar nela as nossas coisas, a Uhum. nossa visão de mundo, né? E não vai dar E é por isso liberdade que a para ela gente ser própria, né? E é por isso que a gente precisa tanto olhar para, né, para o nosso mundo, para as nossas vivências, para o que nos aconteceu, cuidar disso, acolher, ressignificar, porque também muita coisa a gente interpretou com o nosso olhar de criança, Uhum. E é normal, né? né? E Tem aí hoje, como adultos, que a gente olha para isso novamente, a gente pode fazer uma nova interpretação, uhum. né? E a gente só consegue fazer isso quando a gente realmente se empenha nisso, né, Tabata? Se Sim. envolve nesse nosso desejo de entender melhor o que aconteceu com a gente, a criança que eu fui, o que eu vivi na minha infância, qual foi a minha história, o adulto que eu sou hoje, e Uhum. ressignificar tudo isso, Uhum. né? Para a gente poder agir mesmo com consciência, de forma consistente, Uhum. né? Porque senão só vai no automático, né? E tem até aquela frase lá, né? Que as crianças são boas observadoras, mas péssimas intérpretes, né? E sim, Uhum, elas estão observando tudo o tempo todo. Às vezes você acha, sei lá, você tá conversando aqui, ela tá a metros de distância de você, e você acha que ela nem tá ouvindo, né? Aí de repente, num outro dia, numa outra situação, que você tá falando de algo, né, que remete naquele dia, vem a criança e fala alguma coisa que você estava falando, e você fala, ué?
Uhum. Você não tá, você tava brincando lá, né? Então a gente não toma esse cuidado. E a criança tá olhando sempre o que a gente está fazendo, só que dentro da perspectiva dela, ela faz as interpretações dela. E muitas vezes não é Uhum. exatamente aquilo que está acontecendo na realidade, mas é a realidade dela, né? Então, quanto a isso, a Uhum. gente não vai ter controle, né? É. E só para reforçar, mesmo a gente seguindo aí esse caminho mais consciente e respeitoso, a criança vai ter sim os seus próprios traumas, né? As suas próprias dificuldades, as suas próprias feridas, porque isso a gente não vai dar conta de acolher tudo, mesmo sendo Uhum. consciente, né? Porque somos humanos, então algumas coisas elas vão ficar pendentes, mas vão ser menos, muito É. menos, né? Se a gente Uhum. seguir esse caminho, né? O Carlos Isaías está falando aqui. Fiquei chocado agora com essa verdade. Eu já gritei com meu filho de 3 aninhos. E É, aí ele completa, peraí, que ele completa aqui embaixo. Vou estudar mais sobre a disciplina positiva. Eu já não acredito no castigo, porém vejo que são muitos desafios para colocar isso em prática. E é verdade, e a gente até falou isso no início, né, da aula de hoje, que é um grande desafio mesmo, exatamente porque é totalmente diferente do jeito de educar que a gente conhece, que a uhum, gente foi educado. É uhum, muito diferente da nossa história. uhum, Então, por isso que é tão importante a gente estudar sobre disciplina positiva, né, sobre os pilares ali que sustentam uma educação efetiva, que a gente fala lá no nosso programa, né, no Jornada Consciente, e, e é importante também esse trabalho com a gente mesmo. Então, são duas coisas que a gente tem que fazer, né? Esse trabalho de autoconhecimento, de entender as nossas dores, por que esse comportamento da criança me causa incômodo, qual que é o caminho que eu quero seguir, isso faz sentido para mim, isso não faz. E entender também a filosofia por trás da disciplina positiva, que vai muito além das ferramentas práticas, né? E conhecer as ferramentas também. porque tem uma base, né, Então, Thaís? Quando a gente está uhum. aqui falando da disciplina, desculpa te interromper. Não Quando a pode gente está continuar. falando aqui da disciplina positiva, a gente não está falando de uma coisa que foi inventada, no sentido de controlar o comportamento da criança, né? Tem ciência por trás, tem estudos por trás, né? Ela vem, Ai, eu nunca consigo falar direito o nome dele, do Adler, né? Que É, é um psicólogo, que estudou tudo isso, e aí a Jenny Nelson, que, né, desenvolveu a disciplina positiva, se baseou na teoria dele para fazer a disciplina positiva, né? Então, não é assim, ai, inventei do nada porque achei bonito, né? Tem base. uhum, Então, é. acho que é esse estudo mais aprofundado também que deve, mais aprofundado no sentido de entender, né? Ninguém precisa ser De especialista, entender mesmo a né? Mas só questão do para entender de respeito onde que mútuo, vem. né? Uhum, É, que às vezes passa aquela ideia, esse pessoal inventou isso. Não, e a neurociência também já comprova, né, Tabata? Hoje a neurociência já comprova, já fala sobre o funcionamento do cérebro da criança, que nos faz compreender muito o sentido da gente agir, né, respeitosamente, acolher, validar o sentimento, a questão da inteligência emocional também hoje, já sabemos que né, as habilidades socioemocionais, elas vão ser ainda mais necessárias no futuro, já são muito hoje e vão ser ainda muito mais necessárias no futuro. Então, é um conjunto, uhum. né? Carlos, não se apresse, tá? Vai estudando e aprendendo um passo de cada vez, porque sim, é um desafio colocar em prática, porque como a gente disse, é, é muito diferente do que a gente aprendeu até hoje como o certo, né? Então, vai contra até a própria criação que a gente recebeu e questionar os nossos pais muitas vezes não é fácil para a gente,
Essa E é importante a lealdade, gente, né? A gente quer ser é, leal, né? sim, e é importante a gente entender, como a gente falou lá no início do despertar, que questionar isso e querer fazer diferente não é invalidar o que eles fizeram por nós, é Uhum. entender que hoje isso não funciona mais. Nós temos outros recursos para educar, né? Eu acredito que o caminho é esse, a gente entender que tudo que foi feito já e a gente precisa trabalhar isso em nós, né? Para aceitar, para ressignificar, para entender, interpretar novamente por que que foi assim, e daí partir para o que faz sentido hoje. Porque Uhum. a gente já falou também várias vezes, nossos pais não tinham os recursos e as informações que nós temos hoje, Nossa, mas nem né? isso. Uhum. Então, o que vai nos dar segurança para seguir esse caminho é a gente ter consciência do caminho que a gente quer seguir e a Uhum. gente construir o nosso próprio caminho. E aí, hoje até a gente vai falar aqui para vocês, eu acho que a gente até pode falar Uhum. sobre isso, que é eu e a Tabata, a gente pensou em duas formas mas de ajudar vocês, de contribuir, né, com essa caminhada. Uma pode falar já, o Despertando a Consciência, que é um caderno de atividades guiadas que a gente desenvolveu. Para quem não entrou com a gente no workshop que a gente vai fazer, a gente desenvolveu esse caderno de atividades guiadas, que é mesmo um mergulho no autoconhecimento, na tomada de consciência, revisitar a nossa história, Uhum. né? Pensar em qual mãe, pai, educador, cuidador que a gente quer ser para as crianças, né? Avaliar tudo isso por meio de atividades com uma playlist lá para inspirar, né, a desenvolver essas atividades para cada um seguir ali no seu tempo, mas se olhar, né? Olhar para o seu emocional, olhar para o seu mundo interior, entender ali quais são os gatilhos, os incômodos, os desafios, por que determinadas situações a gente se sente tão desafiado, né? E esse caderno vai ajudar a trilhar esse caminho de Uhum. autoconhecimento e de tomada de consciência e de entender qual a forma que a gente quer educar. Uhum. E também nós estamos Peraí. disponibilizando, Peraí. tá? Só para completar isso aí que você está falando. Eu acho que o caderno, ele vem nessa proposta que você está falando aí, né, da gente se autoconhecer, a gente programou ele, fez ele, né, pensando aí num caminho a ser seguido, né, conforme Uhum. a gente faz também no workshop, né, vamos dizer que ele é uma extensão ali do workshop, né, só que de forma digital. Então, ele é totalmente digital. Vocês podem imprimir se vocês quiserem, ou podem fazer num caderno à parte, né? Aí fica a escolha de cada um. Mas eu acho que ele traz essa solução no sentido de você ter um caminho ali guiado para você se autoconhecer, para você olhar para você enquanto pessoa, depois você olhar para você enquanto a criança que você foi, a criança que ainda existe dentro de você, né, a tão famosa aí criança interior, e depois você olhar para você como pai, como mãe, né, o que que você deseja, para você entrar mais em contato com isso, né? Porque a gente fala muito aqui que às vezes a gente só fica falando, imaginando, pensando. Então a gente coloca lá que uma das premissas desse caderno é que você sente, você leia e você escreva. Porque se você só lê e ficar pensando, é vago, vai se perder. Então, a proposta do caderno é você sentar e fazer e usar a nossa playlist, que a gente também selecionou aí para vocês com o maior carinho, para inspirar, porque as músicas elas também tocam na gente de um jeito positivo, nos sensibilizam, então também ajuda a entrar
mergulhar, né, no que a gente é, no que a gente quer, no que a gente pensa. Então a gente trouxe esse caderno nessa busca aí, nessa tentativa de ajudar vocês a se olharem e se entenderem melhor. E o que é melhor, né, Thaís? Por um preço bem acessível, né? Por um valor que é Uhum. super acessível e que vocês podem ter aí no momento que vocês quiserem, fazer no tempo de vocês. Eu acho que essa é a melhor, o melhor de tudo, né? Uhum. Sim, e o fato, o caderno, fazer a escrita, né, traz para o concreto Uhum, aquilo que às vezes a gente fica ali refletindo e tal, às vezes até remoendo ali, cultivando aquelas coisas dentro da gente, mas não resolve, uhum, não olha verdadeiramente, né? Fala, ai, uhum. depois eu vejo isso aqui. Ai, deixa isso aqui guardadinho, depois eu olho para Vou isso. O mexer com isso. caderno ele vai através das atividades guiadas que foram pensadas, como você falou, para seguir ali um roteiro mesmo, Uhum, porque te leva de um ponto até o outro, né? uhum, exatamente. Para ir trabalhando concretamente isso, porque a gente vai escrevendo, vai tendo mais clareza das situações, das vivências, daquilo que incomoda e descobrindo coisas que a gente às vezes nem sabia que Uhum, incomodavam, né, que estavam ali guardadas. uhum, Então, eu acredito muito que vai contribuir para esse processo que a gente tanto busca, né, e que a gente vai buscar sempre, que é o autoconhecimento, mas vai nos ajudar muito também na tomada de consciência, né? uhum, Do que, do que eu sinto, o que que eu quero fazer com isso, o que que eu posso fazer, como que eu quero agir, uhum, né? A partir disso. Então, como tudo que a gente faz, né? Foi pensado com muito carinho para realmente ajudar. E aí, para quem desejar, né, agora, depois, já se conhecendo, já sabendo das dores, das feridas, do que quer, de como quer agir, né? Aí a gente tem o programa lá, Jornada Consciente, que são 4 módulos e que aí ele explica, né, o que é a disciplina positiva, quais são os pilares, o que está por trás do comportamento da criança, como lidar com situações desafiadoras e também tem um módulo só de ferramentas da disciplina positiva, com videoaulas que a gente explica cada uma delas, em quais momentos você pode usá-las, né? Em e são quais aulas mais situações. curtinhas, né, Thaís? Sim, são aulas curtas, né, Tabata, que a pessoa pode, cabe dentro do tempo da pessoa, ela pode fazer no ritmo dela. Então, é um programa que, sabendo o caminho que você quer seguir, ele vai te direcionar, né, Uhum, de uma maneira mais simples, descomplicada, que a gente sabe que é mesmo desafiador, entender tudo isso. Então, por isso que a gente quis descomplicar também, né, e trazer algo de uma forma que realmente direcione. Olha, siga por esse caminho. É como se a gente estivesse dando as mãos para as pessoas e falando, siga por esse caminho que tem tudo para dar certo se você fizer com consciência, com intenção, né, uhum. entendendo a sua motivação. Uhum. E eu acho assim que é um programa completo nesse sentido de trazer as ferramentas, né? Que eu acho que é algo que as pessoas têm muita curiosidade, né? No sentido de saber como funciona e tudo mais, mas tem a explicação por trás delas, né? Então, como a gente sempre disse aqui, elas não se sustentam sozinhas, né? Porque se elas se sustentassem sozinhas, a gente poderia até estar usando de uma maneira errada, como punição e tudo mais, né? Como forma de querer controlar o comportamento da criança e a proposta não é essa, né? Pelo contrário. Uhum. Então lá a gente traz um pouquinho da teoria, né, em aulas curtas, né, para que você não precise disponibilizar tanto do seu tempo, porque a gente sabe que realmente, né, não é fácil ter tempo, né, para as coisas,
mas tem essa base de teoria um pouquinho para você chegar até essas ferramentas, né? Então, é Uhum. completinho, né? E mais uma vez também está por um valor bem acessível, né? Que a gente entende que nesse momento não tá tão fácil assim, né? Pessoas não estão trabalhando, enfim. Então a gente tentou de verdade trazer algo que fosse mais acessível para vocês, mas que a gente possa ajudar. O nosso propósito é esse, né? Tanto o meu quanto o da Thaís. Pode ter um jeito diferente de pensar, de colocar esse propósito, mas no final a gente chega no comum, que é ajudar os pais, mães, educadores nessa jornada para ela ser mais leve. Eu sempre falo muito aqui, a gente está falando que não é fácil, não é fácil, mas ela pode ser mais leve e deve ser mais leve, né? Porque é um momento tão gostoso assim da infância do nosso filho, né? Quando tudo está correndo bem, a gente vê lá a criança brincando, a gente brincar junto com a criança, e passa muito rápido, né? Então eu acho que dá para ser mais leve, tem que ser mais leve, e só vai ser a partir do momento que a gente ter essa consciência da gente saber como agir, né, nos momentos desafiadores. Então, digamos que tanto no caderno quanto no programa, a gente te dá todas essas soluções aí. É bem. Eu fico pensando que o que a gente fez direciona bastante, né, Uhum, Tabata, para que a pessoa não faça como a gente diz, mas para que ela descubra e construa o seu próprio caminho, uhum, né, de educar, o seu jeito de educar ali, de acordo com o que faz sentido para ela, que funciona, que está dentro da realidade dela, porque é o que a gente acredita, né? A gente tem toda a teoria, tem todo esse embasamento, tem todas as ferramentas, mas nós acreditamos, pelo menos é o que eu acredito e penso que é você também, que cada um vai achando o seu jeito ali que faz sentido, uhum, né? Desde que seja com respeito, uhum, com acolhimento, com amor, com conexão, uhum, né? Isso é o principal, não é essa ou aquela ferramenta que importa. uhum, com É o certeza. nosso comportamento de adulto diante das situações, Uhum, né? É a forma como a gente lida com a criança, é a mensagem que a gente está passando para ela uhum. ali E no quanto dia a mais dia, o exemplo. o exemplo. E quanto mais a gente se aprofunda nisso tudo, mais certezas a gente vai ter da escolha que a gente está fazendo e mais segurança, né, para esses julgamentos que aparecem e vão aparecer, gente. Na verdade, Uhum, independente, né, de qualquer coisa, vão aparecer julgamentos, né? Então, a gente precisa ter segurança para a gente poder encarar esses julgamentos também de uma forma mais leve, né? No sentido, tá, a pessoa tá falando, o que que eu posso filtrar disso que serve para mim e o que que é dela, né? Porque quando a uhum, gente entra nesse autoconhecimento, nessa certeza de que eu tô no caminho certo, eu consigo separar aquilo que é meu do que é do outro, né? Porque senão uhum. tudo começa a se confundir muito, e aí que vem as nossas incertezas. Pô, mas será que eu tô fazendo certo? Ai, será que, né, não, ele tá falando? Então a gente vai se confundindo, porque a gente não sabe nem direito o que que a gente quer, por que que a gente quer agir desse jeito, que quando o outro fala alguma coisa, nos questiona, nos confunde. A gente fica Uhum. até às vezes com medo, né? De tão incerteza que a gente tem. Então, a gente precisa ter fortalecido isso dentro da gente para quando chegar esses questionamentos, esses julgamentos, a gente, tá bom, peraí que eu vou filtrar o que você está falando e o resto segue em frente, né? E até vou trazer um Uhum. exemplo ontem também, né? Um acompanhando lá no Instagram e tal, né? Tô gostando
da dancinha que você tá fazendo, de não sei o que, não sei o que lá, né? Aí ele falou assim, quem diria, hein? A Tabata tá tímida, porque eles sabem, né, no fundo, que eu tenho um jeito mais reservado de ser. Hoje eu já nem digo mais timidez. Antes eu usava muito essa palavra, sabe? Esse rótulo, tímida. Eu acho que eu sou Uhum. reservada, sabe? E para mim tem uma grande diferença nisso, né? Aí eu dei risada, falei, que legal, né? Que tá de alguma forma chegando até você. Ele falou, não, eu adoro essa coisa de expressão corporal. E você não traz também só isso, né? Eu leio lá, você traz um conteúdo com base naquilo que você está fazendo. E aí eu, né, fiquei feliz. E aí até trouxe para ele, falei, então, mas olha só que interessante. Hoje eu consigo fazer isso porque eu me conheço melhor e eu me desprendi daqueles rótulos que me colocaram quando eu era criança e que eu peguei para mim como verdade, né? E eu já falei aqui também em outros momentos, né? Eu sempre achei que eu tinha que ser a princesinha, a bonequinha, quietinha, a séria e tá. Então, quando pessoas mais próximas, né? Porque ele não é próximo de mim, ele não me conhece, digamos assim, na minha vida particular, né? Aham. Né? Mas um pouquinho de mim, ele sabe, né, quem eu sou. Mas quem é mais próximo mesmo, estranha. E fala assim, essa não é você. E aí, Uhum. se eu não tenho essa certeza dentro de mim, eu vou falar, nossa, acho que não sou eu mesmo. Vem de Uhum. novo a pessoa, aqueles rótulos, aqueles estigmas que eu escutava quando eu era pequena, né? Então, hoje, se alguém vier e falar para mim, essa não é você, tudo bem, né? E é o que a pessoa tá entendendo, mas dentro de mim já é diferente, porque de verdade eu não faria algo que não fosse meu, sabe assim? Que eu não Uhum. estivesse me sentindo bem. Isso de verdade eu nunca faria, né? Então é libertador. Moral da É, história, só né? quando Só a quis gente falar tudo isso para dizer que é libertador, entendeu? porque só quando a gente conhece, a gente se conhece, é que a gente consegue se posicionar, Uhum, né, Tabata? Então, assim, pensando pelo lado da educação consciente, quando a gente escuta ali os julgamentos, os questionamentos, mas será que isso funciona mesmo? Isso faz sentido? A gente só tem segurança, como você falou, se a gente se conhece e também se a gente entende é, todo o embasamento que tem por trás disso. E uhum, é estudando, aprendendo, entendendo os processos, os nossos processos, é que a gente vai tendo segurança. E uhum. até mesmo de ouvir o outro, entender que o outro ele está nos julgando ali pelo ponto de vista dele, a interpretação dele, as vivências dele, e a gente não precisa discutir, mas a gente pode falar, olha, isso faz mais sentido para mim. Você quer saber por quê? Uhum, Porque se a pessoa está aberta, isso faz sentido para mim por isso, por isso. A gente não precisa dar palestra, nem uhum. querer que o outro aplique na sua vida que você vai ver como que vai. Não é isso. É falar, olha, eu entendo o seu ponto de vista, mas você quer saber o meu? Por que que eu estou agindo assim? Né? Por que Porque, que isso faz sentido para mim? Porque às vezes quando a pessoa nos ouve ou vê a gente agindo, aquilo ela até muda o olhar dela. uhum, Esse não deve ser o nosso objetivo, mas cada um a gente respeitar que aquele julgamento é da pessoa, é uma coisa que ela está dizendo ali, um palpite que ela está dando, uma opinião, uma crítica, uhum. às vezes porque é crítica, mas você está, né? Você tá muito mole. Esse menino vai montar em você daqui a pouco. Isso é o que Daqui mais a pouco. escuta, né? Então assim, ok. Se você tem segurança, sabe do que você está fazendo, entende o que está por trás disso, né? Tem esse conhecimento e age com intenção, é muito mais fácil falar, opa, peraí, tudo bem, tá me dizendo isso, ok, é a opinião dele, é a visão dele e tal, eu tenho a minha, e às vezes a gente pode falar para a pessoa isso, Uhum. né? Olha, eu entendo e tal, mas a minha opinião, o meu conhecimento, eu faço isso por isso.
eu acredito nisso, mas está tudo bem se você, né? E É a gente respeitar. eu acho que quando a gente escolhe uma coisa nova na nossa vida, a gente fica empolgado com aquilo, né? Ou faz algum curso, alguma coisa que faz muito sentido pra gente, a gente fica empolgado com aquilo. Então a gente já chega querendo mudar a vida do outro, né? Olha, eu conheci isso daqui e acho que vai ser super legal, então vamos não sei o quê. Não, tem que fazer, ou um curso, ó, eu fiz aquele curso, eu acho que você também tem que fazer. E aí você fica até sendo chata, porque você insiste tanto naquilo e não de uma forma natural, né? Como a Thaís está falando, de chegar, conversar, falar, você quer ouvir por que que eu acho que isso é importante? Não, você quer, né, colocar porque você está empolgada e tudo mais. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, porque pode criar até mais resistência por parte do outro, se a gente ficar querendo impor. E não simplesmente conversar de uma maneira mais amigável, mais tranquila e mais respeitosa também com o outro, né? Do porquê que você quer assim. E essas mudanças, gente, porque, ó, quando você vai se autoconhecer, se você for usar, por exemplo, esse caderno que a gente está disponibilizando aí para vocês, vocês vão ter mudanças na vida de vocês, não só com os filhos. Vão ser Uhum. mudanças na vida como um todo, porque vocês vão começar a ter uma visão diferente, um olhar diferente para a vida, porque vocês vão estar se olhando de uma maneira diferente. E essas mudanças que podem, que essa consciência pode trazer, que essa tomada de consciência pode trazer, pode não ser bem aceita pelo outro, porque o outro está acostumado com você de uma forma e pode não fazer sentido para o outro, né? Eu falo muito isso nos processos de terapia. Mas aí tudo bem, né? Porque o que é importante é você se sentir bem dentro disso que você está fazendo, que é o que eu trouxe aqui. O outro pode olhar para mim e falar, mas nossa, você não é assim, porque, né? O que está acontecendo, né? Vai achar estranho, mas tudo bem, entendeu? Porque eu tenho certeza do que eu estou me tornando, da onde eu quero chegar, do que eu estou me desprendendo, entende? Então, para mim, isso é claro. E aos poucos, o outro vai entendendo. Eu não preciso ficar brigando com o outro, me justificando com o outro, entende? E isso para a educação dos nossos filhos também. É só eu fazer aquilo que eu acredito, colocar em prática aquilo que eu acredito. E naturalmente os outros vão entendendo do que eu querer bater de frente, né? Então, É. ai, gente, é libertador e eu acho que vale a pena, né? Então, saindo daqui, vocês já podem ir lá no nosso link, tá no meu link, no link da Thaís, né, da Bill, para vocês acessarem, já cai direto lá, para vocês lerem, a gente está explicando lá tudo certinho também. Se tiverem dúvida, podem vir falar comigo, com a Thaís, a gente está sempre aberto para explicações, né, Thaís? Uhum. Então, nós fizemos com muito carinho para vocês, pensando justamente em ajudá-las, em trazer soluções para o dia a dia de vocês, né? E a gente tem certeza que vai ajudar, né? Uhum. Acho que é isso, Vai ficar lá disponível para vocês. Bom, eu acredito que é isso. A gente tem que descobrir o nosso próprio caminho a seguir e a gente só faz isso, só consegue fazer isso olhando para a gente, né? Entendendo o que se passa com a gente, qual que foi o caminho que nós trilhamos até aqui, para que a gente possa escolher, né, o que a gente quer, por onde a gente quer caminhar daqui para frente, Uhum. né? Ontem até eu falei um pouco sobre isso. A gente está sempre escolhendo. Nossa vida ela é feita de escolhas, né? E o nosso trabalho aqui é que essas escolhas sejam conscientes, né? Cada vez mais conscientes, cada vez mais de acordo com os nossos valores, com as nossas convicções, o que importa para a gente. Então, eu acredito que tanto o caderno quanto o programa que a gente está disponibilizando, compartilhando com vocês, eles têm esse propósito,
né? De fazer escolhas conscientes, de entender, né, a importância da gente mudar. Porque pode ser até, você falando aí, vai me vindo coisa na cabeça, pode ser até forte isso que eu vou falar, mas é a verdade. Muitas vezes a gente está vivendo uma vida que não é nossa. Uhum, Então, a gente precisa olhar com mais carinho para isso, né? Para a gente se encontrar verdadeiramente naquilo que a gente é, naquilo que a gente acredita, né? E a gente vive. Querendo ou não, a é, gente vive uma vida que não é nossa, no sentido assim, da gente ter crescido acreditando em verdades que muitas vezes não são nossas. Então, enquanto a gente uhum, não tomar, não ser o protagonista da nossa vida, né? Não ser o motorista ali uhum, do nosso carro, do nosso sei lá o quê, a gente sempre vai ser o passageiro, né? é, Então, isso para em qualquer área da nossa vida, mas quando a gente pensa nos nossos filhos, é a gente dar essa liberdade para que eles possam já crescer sendo realmente quem eles são. E isso para uhum, mim é a parte mais importante disso, sabe? Hoje para mim fica muito claro desses exemplos que eu já trouxe aqui, né? Eu quero que eles sejam eles, independente de qualquer coisa. Se me incomoda ou se não me incomoda, o problema é meu. Se eles me uhum, fazem entrar em contato com feridas que são, o problema é meu, não é deles. Eles têm o direito de ser uhum, quem eles são e eu não tenho o direito de querer mudá-los. Eu preciso aceitar eles do jeito que eles são, entende? é, Então, esse é o ponto mais importante de tudo isso. uhum. Certo? Então é isso aí, pessoal. Vão lá nos nossos links da bio. Nós já estamos terminando aqui. Carlos, Obrigada. obrigada. Obrigada pela interação, por estar aqui nos acompanhando. Obrigada a todo mundo que passou aqui com a gente. Um ótimo fim de semana para todos. Né? Vão lá conferir esses nossos projetos. Todas as informações estão lá para vocês. Uhum. Tabata, obrigada. Obrigada, Thaís. Uma Uma ótima ótima sexta, um sexta. bom dia. Um beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau, Até. tchau. Até.